Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio, esse é o quarto episódio da nossa pequena série com o nosso convidado especial, Eduardo, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, um profissional sério, meu aluno, amigo pessoal, mentorado também e que é responsável, tem ajudado empresas aí há mais de 10 anos a atuarem, se livrarem de multas pesadas, porque cada multa, uma multa pode quebrar a sua empresa, dependendo do tamanho dela. E tudo isso é gerado, às vezes, pela sua ignorância, pela falta de conhecimento. E você se torna vítima da legislação por falta de conhecimento. Então, aqui nós vamos falar especificamente para indústrias de qualquer porte, desde a pequenininha até a outra. E aqui, o assunto específico aqui é normas regulamentadoras e vamos falar de segurança, normas referente a máquinas, tá Certo. certo? Segurança de máquinas. Então, vamos lá, ninguém melhor para falar sobre isso do que ele. Se liga aí, lembra de deixar o like ou dislike, lembra de comentar, de fazer suas perguntas depois. Se não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, nós estamos contando com você. Se não assistiu aos episódios anteriores, assista, certamente vai interessar para você, vai fazer diferença. É um episódio melhor que o outro. Vamos lá, o que são normas regulamentadoras, Eduardo? Bom, as normas regulamentadoras, elas são normas que são gerenciadas pelo Ministério do Trabalho, elas são criadas para que seja padronizado os trabalhos dentro da indústria. Então ela começa na 01 e, se eu não me engano, está na 33 hoje. Então, para quem tiver curiosidade, entra no site do Ministério do Trabalho, você tem relacionado lá todas as normas. E elas vão falar para você todos os documentos que você precisa e o que você precisa atender, e aí você vai ficar de acordo com a legislação do Ministério do Trabalho. Então, as normas são essas. Ok. E qual que é a obrigatoriedade de ter? Toda indústria tem que ter? É obrigatório seguir as normas regulamentadoras e elas, às vezes, elas puxam algumas outras normas específicas para cada caso. Elas são obrigadas a cumprir essas normas. E se alguém que está assistindo aqui não conhece alguma, pode escrever para você Sim, pode, fica eu à estou deixando as vontade. informações do Eduardo em todos os episódios, estou deixando na descrição e no primeiro comentário. Você pode também adquirir mais informações. Nós não vamos conseguir falar sobre tudo aqui, a gente fala sobre o que é principal para alertar você. Então, tem alguma norma, no que se refere a máquinas, tem alguma norma que se destaca, onde você vê que nas suas andanças aí, empresários já tomaram pesadas multas ou teve acidente fatal, tudo por descumprimento daquilo? Tem É, alguma que se destaca? sim, vou falar sobre duas, que é a que eu mais trabalho, que é a NR10 e a NR12. Bom, a NR10, ela é um pouco mais antiga. Na verdade, todas são antigas, é que elas tiveram algumas atualizações. Então, a NR10 foi uma das primeiras. A NR10 ela trata sobre segurança em eletricidade. Então, ela fala sobre baixa tensão e alta tensão. A alta tensão é mais conhecida pelo pessoal que trabalha aqui nas redes da rua ali, pessoal que mexe em poste. E a baixa tensão é mais para que se engloba na indústria, em condomínios também, às vezes está dentro desse tema, mas em indústria. Então, a NR10, o que você tem que fazer? Você faz uma análise inicial, você vai gerar um plano de ação, e essa análise inicial, você vai fazer alguns testes, e você vai fazer algumas inspeções nos painéis elétricos da sua planta, e vai verificar se ele atende à legislação e quais são os riscos que ele gera para o pessoal que manuseia ele. Então a gente faz um teste ali de aterramento, faz um teste de potencialização, para ver se ele não está tendo fuga de corrente, se a pessoa, na hora que ela for abrir ele, se ela não vai tomar um choque elétrico, se ele está sinalizado, se quando a pessoa abre, se ele está vedado, se não tem nenhum problema nesse sentido. Estando ok essa parte, a gente vai para as máquinas. Então a gente faz os mesmos testes, as mesmas verificações nos painéis elétricos das máquinas. Então a gente verifica também a sinalização, se eles estão aqui potencializados e se ele gera algum risco elétrico para os operadores de máquinas. E aí tem também a parte que fala sobre o pessoal que trabalha com a eletricidade. Então os eletricistas, esses eletricistas eles têm direito a adicional de periculosidade e também eles têm que cumprir algumas exigências. Então, quando ele vai abrir o painel, ele tem alguns cuidados que ele tem que tomar. Tudo isso, a norma ela fala, ela trata, e tem alguns equipamentos, algumas adequações que têm que serem feitas para que sejam atendidas. Então, da NR10, resumidamente, é isso. E antes da gente passar para a NR12,
nas suas andanças aí, nos seus 10 anos, você já encontrou casos de problemas, diz que o descumprimento gerou problemas para a indústria, para as pessoas que trabalham e assim por diante? Sim, tem vários casos aí, principalmente no que diz respeito a painel. Existem muitos painéis que quando você abre ele, o barramento fica exposto. Então, quando você tem um trabalhador, um funcionário, quem quer que seja, que ele tem acesso a esse painel e esse painel não está adequado às normas e às NBRs, as normas que a gente tem aqui internas ou internacionais, você tem que pagar adicional de periculosidade para essa pessoa. Então, você tem um ônus financeiro. Além disso, existe o risco da pessoa tomar um choque ali, né? Quando você abre então, o barramento exposto, se for um painel de 220 volts, se ela encostar a mão ali na parte metálica, ela pode tomar um choque. Então, esse é o perigo que tem por aí, mais corriqueiro é isso daí. Então, o ideal seria, se o camarada dele é dono de uma pequena empresa, se ele tem máquinas ou ele tem os painéis, é chamar um profissional como você, profissional fidedigno, tal, que entenda daquilo que está fazendo, para poder fazer um laudo e saber que está tudo em ordem, em conformidade, não é isso? Exatamente, é uma coisa que é o mais barato assim, é identificar, a primeira coisa, né? Identificar os painéis, que ali é um painel elétrico, a tensão que tem ali de trabalho, e aí sim fazer um negócio mais aprofundado, que é verificar se está tudo isolado e os testes elétricos, que aí precisa de equipamento, tudo, e verificar se não está dando choque, né? Que aí tem que ser com testes mesmo, Ok. aí é mais complexo. Então, se você ficou com qualquer dúvida com relação a isso, você que é pequeno empresário, que tem uma pequena indústria, às vezes tem uma máquina só, duas, tem os seus painéis e tal, vale a pena trocar uma ideia, porque é muito mais fácil e mais barato fazer o certo do que fazer o errado. Pense, tem NR12. um barato que custa caro, tome bastante cuidado com isso. E quando a gente fala de NR12, que é tão falada e que gera tanto problema para quem não conhece. Então, aí já a NR12, ela é uma norma que ela entrou em vigor em 2010 e em 2012 ela se tornou obrigatória. Então, de 2010 a 2012, ela tinha que as empresas estavam ali se adequando e a partir de 2012, teoricamente, era para estar todo mundo adequado, mas a gente sabe que isso não aconteceu, porque falta um pouco de mão de obra para estar. A demanda é bem alta nesse aspecto aí. A NR12 ela trata de segurança da máquina em si. Então, ela trata desde da, 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 da- do treinamento dos operadores sobre os riscos envolvidos no processo até o trabalho pontual ali na máquina. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é um plano de treinamento, um relacionamento das máquinas que existem no Parque Fabril, as potências delas, né, a capacidade, para que serve a máquina e os riscos que ela oferece. E se elas estão adequadas ou não. É o primeiro passo. Depois disso, a gente faz uma análise de risco da máquina para avaliar os riscos que ela tem e que ela tem que ser, o que tem que ser feito nela para reduzir esse risco, porque nunca vai ser zero, mas você consegue colocar dispositivos de segurança para que esse risco seja controlado e não gere acidente para os operadores de máquina. Então, baseado no risco, a gente define a categoria de segurança da máquina, que é uma outra coisa que gera bastante discussão. Por exemplo, um esmeril. Um esmeril é um equipamento que todo mundo acho que conhece, é um motorzinho lá para polir Com peças, para rebolo, desbastar isso. Então ele é um dispositivo categoria 1, tem um motor de emergência, aperta a emergência ele desliga. Já uma máquina mais complexa, ela tem um sistema de segurança mais complexo. Então não é simplesmente um botão de emergência, ela tem as proteções, essas proteções têm que ser monitoradas, e esses monitoramentos eles têm um autoteste, então se aquele sensor daquela porta, se ele entra em curto-circuito, ele se auto-monitora e se autodetecta. Então, esse sistema é uma categoria 4, é uma categoria mais evoluída de segurança. Então, esses dispositivos, baseado nessa análise que é feita preliminarmente, a gente define qual que é a categoria de segurança, a gente vai lá, adequa essa máquina, e aí sim essa máquina fica segura e o processo fica, vamos dizer assim, a prova de acidentes, né? A gente sabe que nunca é zero, mas depois que se coloca os equipamentos, define-se os procedimentos de segurança,
dificilmente vai acontecer um acidente ali naquele local de trabalho. E às vezes um pequeno descuido, a ignorância em alguma coisa, e você paga caro por aquilo depois, né? Exatamente. A NR12, depois que ela saiu em 2012, ela foi revisada várias vezes. Em 2019 foi a última revisão dela. E ela foca hoje muito na questão administrativa, né? Essa questão de capacitação. Então, o trabalhador aí hoje ele tem a responsabilidade dele, né? Então, você tem que manter um treinamento ali do trabalhador. Uma coisa também que eu vejo muito na indústria o pessoal vai lá, burla lá, por exemplo, quebrou um sensor de segurança. Eles tiram o sensor e jampeia ali, e o operador está trabalhando ali, ele nem sabe o que está acontecendo isso daí. Então, existem documentos que você faz para você ter formas paliativas de se trabalhar. Então, beleza, o sensor está quebrado. Eu tenho que comprar um sensor, ele é importado, vai demorar 45 dias para chegar. Pode acontecer, você não vai ficar com a máquina parada 45 dias. Mas você tem que Só estar que, amparado exatamente, documentalmente. o que você vai fazer para que não aconteça um acidente? Eu vou travar a porta, eu vou colocar, sei lá, uma barreira física aqui, eu vou treinar o operador, eu vou fazer alguma coisa de contenção para que não ocorra um acidente. Então a norma ela tem esses mecanismos também para que se torne um ambiente mais seguro. Pessoal, lembra sempre o seguinte, você que tem uma indústria, lembra sempre o seguinte, ó, o ser humano, ele não se preocupa com ele mesmo. Basta dizer o seguinte, ó, eu trabalhei, antes de eu ter a minha empresa, eu trabalhei muitos anos em departamento pessoal. E em departamento pessoal de pequenas empresas, eu também fazia segurança do trabalho, ou seja, eu era o intermédio entre a empresa que fazia segurança do trabalho, porque às vezes a empresa é pequena, ela não tem um setor interno de segurança do trabalho. Então ela contrata uma empresa que vai fazer as questões da segurança do trabalho. Então, por exemplo, o ser humano, caso você não saiba, ele só aprende de duas maneiras, por dor ou por prazer, né? Então, nesse caso, eu cansei de ver, quando eu era empregado e trabalhava em departamento pessoal, mesmo quando eu trabalhei nas indústrias, as normas diziam o quê? Você tinha que usar luva de raspa, Sim. certo? A pessoa passava o técnico de segurança, ele fazia as inspeções. Assim que ele passava, a pessoa tirava a luva, até perder um dedo. Depois que perdia um dedo, aí usava a luva, só que aí já não tinha mais um dedo. Tinha que usar óculos de segurança, no esmeril, na lixadeira. Usava só a hora que o técnico passava, não usava, até perder um olho. Depois que perdeu um olho, aí usava óculos caolho para sempre, né? Óculos de pirata. O ser humano é assim. Ele já é da natureza dele, ele não se preocupa com a própria segurança dele. Por isso é que tem regras rígidas. Você tem que se proteger. Já que ele não se protege, você, como dono da empresa, você tem que proteger, porque qualquer coisa que aconteça com ele vai recair sobre você. Então, esse assunto é importantíssimo. Você me permite, tem também que tomar cuidado com o profissional que você contrata, porque eu peguei um caso de uma empresa que contratou um profissional para fazer essa análise inicial das máquinas e ele não levou em consideração essa parte documental, que é uma parte muito importante. Por exemplo, o projeto elétrico, se tem, se não tem, e os procedimentos de segurança da máquina. Então, é uma coisa que o pessoal confunde. Então, eu cheguei lá na máquina lá, então ela não tem nada. Então, eu faço essa análise inicial. Ela não tem procedimentos de segurança. Pessoal, não precisa ficar esperando você adequar a máquina de acordo com a norma, porque às vezes você demanda um certo investimento em dinheiro para você adequar a máquina. E a gente sabe que dinheiro tem que ter um planejamento financeiro na indústria. Você tem uma fábrica grande e você não vai adequar todas as máquinas de uma hora para outra. Então, o que tem que ser feito? Faz o procedimento de segurança daquela máquina do jeito que ela está, para o operador trabalhar daquela forma. O que ele tem que fazer para trabalhar de forma segura, mesmo naquela condição. Então você faz um documento. Essa empresa ela não foi instruída por esse profissional e aí deu, não sei se foi sorte ou azar, o fiscal foi lá nessa empresa e ele atuou exatamente por esse item da norma, que ela não tinha o procedimento de trabalho voltado para a segurança do equipamento. E aí que Acendeu a luz deles. e aí o prejuízo ele é grande, porque a multa ela é calculada da seguinte forma. Tem uma tabela, se não me engano é a NR3, que fala sobre o cálculo. Então você pega a quantidade de funcionários,
vai ter lá o uso FIRS que dá, o mínimo e o máximo. Aí você pega o item da norma, e esse item da norma também tem o uso FIRS lá. Então você multiplica pela quantidade de funcionários e pela quantidade de máquinas. Então isso daí vai dar uma multa lá, no caso, deu mais de 300 mil reais. Eu consegui reverter ela, porque a gente rapidamente, porque daí você tem um prazo, o fiscal ele deu um prazo para você adequar, então a gente fez essa adequação, conseguiu reverter. Mas se tem empresário que às vezes fica esperando isso daí. Acha que, depois eu dou um jeito lá, chama um advogado e não tem conversa, porque depois que passa esse prazo, que o prazo inicial, se eu não me engano, é 45 dias. Se você passa esse prazo, Tchau. você não tem mais como reverter, você não tem como mais adequar. Aí você entra na defesa, só que você já você já cometeu o delito. Então você tem que pagar a multa, porque Tá vendo, pessoal? não está adequado. Tá vendo o alto custo? Falei do primeiro episódio da série, tem repetido. O alto custo da ignorância, da falta de conhecimento. Então tá aí. Os contatos do Eduardo estão aí no primeiro comentário, na descrição. Entre em contato com ele, escreve aí nos comentários. Você sabia de tudo isso? Como é que tá? Você trabalha numa empresa ou você é dono de uma empresa? Você tinha esse conhecimento? Faça as suas perguntas, põe nos comentários aí. Tudo aqui é feito para você. A gente quer saber o que você acha. Deixa o teu like, o teu dislike, compartilha, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo episódio.